Esse culto de hoje é um tempo que nós queremos olhar para a Bíblia e perceber na Bíblia qual é o lugar da criança. Você já pensou nisso? Como que Deus olha para as crianças? Qual é o conceito de Deus sobre criança? Será que Deus pensa que criança atrapalha, criança fique para lá, não, criança não participa? Ou criança tem lugar no colo, na presença, no reino de Deus? Nós vamos ouvir várias histórias mostrando que Deus, ele tem um olhar muito especial para todas as pessoas. E não importa se é pequeno, se é grande, não importa a situação da pessoa, Deus se importa com todos. Então, Deus também tem um olhar muito especial para as crianças. Você já ouviu alguém te perguntando assim, o que você quer ser quando crescer? Já ouviu, né? Então, parece no nosso mundo que você só pode ser alguém quando você crescer. E na Bíblia nós percebemos que isso não é verdade. Deus conversou com crianças. Jesus abençoou crianças. E as crianças tinham lugar na presença de Deus. Então nós podemos pensar que você, aí na sua casa, na idade que você tem, na situação que você vive, pode fazer muita diferença. Então, presta atenção, porque o culto de hoje está assim, ó, recheado de oportunidades para você olhar para a Bíblia e conhecer mais sobre Deus. Vamos lá? Olá, lindinhos e lindinhas, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma criança que foi muito especial, assim como vocês. Essa criança foi Jesus. Ele nasceu, cresceu, brincou, estudou, assim como vocês fazem. Talvez ele tenha tido os mesmos sentimentos, os mesmos medos, os conflitos que vocês vivem, as inseguranças, os sonhos, as esperanças, fez amizades. Ele foi uma criança normal, apesar de ele ser o Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, né? Então, ele foi uma criança que me ensinou muito porque ele era muito interessado em aprender. Ele veio ao mundo para nos ensinar, mas ele também foi uma criança que aprendeu. Ele estava sempre convivendo com grandes pensadores, estudiosos da época, e ele estava sempre questionando, fazendo perguntas inteligentes. E embora ele tenha incomodado alguns adultos não gostassem da presença de Jesus, ele veio para nos ensinar que as crianças, elas são bem-vindas. E a igreja, o corpo de Cristo, ele precisa das crianças, porque vocês nos ensinam a sermos verdadeiros, a sermos mais puros, a sermos mais felizes, coloridos, alegres, criativos, espontâneos. Então, nós, adultos, temos tanto para aprender com vocês. Por isso, eu quero desejar um feliz Dia das Crianças, que Jesus continue abençoando muito vocês. Vocês são muito preciosos para todos nós. Estou com muitas saudades. Beijo! Olá! Já que estamos falando de crianças na Bíblia, eu vim falar um pouquinho da história de um menino que é contado lá no Antigo Testamento. Esse menino era filho de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos e ela se entristecia com isso. Todo ano ela viajava até o templo para oferecer os sacrifícios anuais e ela orava, ela pedia para Deus um filho e ela chegou a fazer um voto, dizer que se ela tivesse um filho, ela ia consagrar ele para o serviço do Senhor lá no templo. Bom, passaram os anos e no tempo certo o Senhor concedeu essa bênção. Ele ouviu a oração de Ana, ela engravidou e ela teve um filho. Bom, ela deu o nome dele de Samuel, porque ela disse, eu o pedi ao Senhor. Então Samuel é uma resposta de oração de Deus para essa mãe. Bom, ele cresceu com a mãe e quando ele tinha lá por volta dos seus 4 ou 5 anos, ele foi levado para o templo pela família e a partir daí ele passou a morar lá no templo com o sacerdote da época que se chamava Eli e ele só via a família uma vez por ano, que é quando a mãe e a família viajavam para o templo e a mãe dele todo ano levava uma túnica nova, porque ele ia crescendo, ia precisando de uma roupinha nova, né? Então era a única vez que ele via a família, recebia o carinho da mãe, da família e o resto dos seus dias ele vivia lá no templo. Bom,
a Bíblia conta que Samuel trabalhava e era responsável por alguns afazeres lá no templo. Ele era responsável por abrir as portas. Imagina que gostoso chegar na igreja, no templo, e uma criança te receber. Tenho certeza que ele era a alegria daquele lugar. Ele devia ter também outros afazeres, mas o fato é que ele era uma criança e ele já tinha muita responsabilidade, ele já trabalhava para Deus, ele oferecia o seu tempo, o seu serviço para o Senhor. E a gente acredita que as crianças também têm muito valor para o reino de Deus, elas também fazem parte dos propósitos e dos planos de Deus, e elas também podem sim trabalhar e servir a Deus, independente da sua idade. Bom, Samuel foi crescendo e naquela época Deus não costumava falar muito, fazia muito tempo que ele não falava diretamente com o povo. Mas teve uma noite que Samuel estava dormindo e ele dormia perto da arca de Deus, que era o que simbolizava a presença de Deus para aquele povo naquela época, a Arca da Aliança. Então Samuel estava lá no templo, dormindo perto da Arca da Aliança, e Deus falou com Samuel, ele chamou Samuel, Samuel. Bom, o Samuel levantou, foi lá no quarto do Eli perguntar o que foi. O Eli disse, não te chamei, pode voltar a dormir. Ele voltou e Samuel ouviu de novo. Foi lá no quarto de Eli e Eli pensou, será que Deus está falando com Samuel? Disse, Samuel, volta lá, se você ouviu de novo, você diz assim, fala, Senhor, que eu te escuto. E Samuel voltou a dormir. Ouviu de novo, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, Senhor, que eu te escuto. E aí, nessa noite, Deus falou diretamente com Samuel, mandou para ele uma mensagem sobre o que ia acontecer com o sacerdote Eli e com os filhos dele, que eram filhos muito maus naquela época. Então, o que a gente pode aprender com essa história é que Deus fala com as crianças também. Deus fala com quem estiver disposto e com quem tiver o coração próximo dele. E como Samuel amava Deus e estava lá muito próximo, Deus decidiu usar a vida de uma criança, de Samuel, para mandar uma mensagem importante lá para o sacerdote Eli. E eu acredito que Deus pode falar com vocês hoje, com todas vocês, as crianças, através da palavra na Bíblia, através de uma música, ou quem sabe, chamando vocês aí pelo nome também. Então, eu queria desejar que vocês tenham um coração próximo de Deus, assim como o de Samuel, que estejam dispostos a trabalhar e a servir a Deus, e também estejam abertos para ouvir a palavra de Deus. Tudo bom, pessoal? Vamos cantar uma música sobre Samuel, que ouviu a voz de Deus? Uma criança, sim, foi com uma criança que Deus falou e ela escutou a sua voz. Foi com uma criança, sim, uma criança, foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus. Um menininho como tantos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim, Samuel, 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 Samuel. Samuel, Samuel, ouviu a voz de Deus. Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus. Um menininho como tantos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim, Samuel, 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 Samuel. Samuel, Samuel, ouviu a voz de Deus. Não despreze as crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Não despreze as crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus.
Olá, crianças, tudo bem? Muita saudade de vocês. Como vocês podem ver, estamos aqui no Terra Viva, ouvindo o canto dos pássaros, o silêncio. E me dá muita saudade quando eu penso nas crianças correndo por aqui, nas nossas atividades, jogando bola, brincando de pega-pega, enfim, coisas muito legais, barulho de crianças, encontros muito legais que podemos ter com Jesus aqui. E hoje eu quero falar sobre um desses encontros que Jesus teve lá atrás, com crianças. Esse encontro, ele se encontra lá em Mateus 19, de 13 a 15, e eu vou ler aqui, e está escrito o seguinte: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Jesus, na verdade, as abençoou. Tem um outro texto lá em Marcos 10, 13 a 15 também, em que é narrado que essas crianças estavam correndo atrás de Jesus para buscar a sua bênção. E eu fico pensando sobre aqueles encontros que muitas vezes nós temos, a nossa busca por Jesus, para que Jesus nos ouça, para que Jesus fale ao nosso coração, para que Jesus nos abençoe nas coisas que fazemos, abençoe os nossos pais, abençoe os nossos irmãos. E é muito interessante essa história, porque Jesus estava no meio de uma multidão. E essa multidão estava fazendo algumas perguntas de gente grande para eles. Até que essas crianças vieram até Jesus e os seus discípulos se colocaram à frente e falaram: não, peraí, criança aqui não. E Jesus foi o primeiro a dizer: ei, deixe que essas crianças venham até mim, porque o reino dos céus é dela. É muito legal isso, e eu quero dizer para vocês que eu sempre fiquei encafifado com essa história de que o reino dos céus é das crianças. Afinal de contas, eu estou um pouco mais além das crianças. E Deus também prometeu que tem um espaço para mim ali. Mas o que me empolga bastante nessa história é saber que uma criança tem um sentimento que nós, ao longo do tempo, como vamos crescendo, vamos perdendo. Muita gente que eu conheço, inclusive, se esqueceu que foram crianças, ou esqueceram até aquilo que viveram como crianças. E eu tive uma infância muito legal, né? Eu joguei muita bola fora, eu empinei pipa, eu fiz uma série de coisas. Atirei pedra nos meus amigos, eles atiraram em mim, saí já com a cabeça rachada. Nossa, tem muitas coisas para contar. Mas uma das coisas que me empolga nesse texto e nas crianças é o coração. Um coração simples, um coração sem medida, como a gente poderia colocar. Um coração que olha para o outro sem nenhum tipo de distinção. Inclusive, essa semana, eu estava prestando atenção em duas crianças que estavam se relacionando. E é interessante, elas não se conheciam, nunca tinham estado juntas. E uma delas mora aqui no Terra Viva. E uma outra veio por conta de uma pessoa que está fazendo um trabalho aqui também. Era filho dela. E ele desceu do carro, encontrou com outro e, assim, em questão de minutinhos breves, eles estavam brincando, sorrindo, se alegrando, sem questionarem se o outro sabia mais que o outro, se o outro era mais velho, se não era. E eu fiquei pensando justamente nesse texto, agora, depois que isso passou. Porque o coração da criança é um coração puro. E Deus pede para que o nosso coração ele seja puro também. Então eu quero pedir para que você, como criança, cresça vivendo e buscando mais de Jesus. Buscando a proximidade de Jesus para que Ele se revele na sua vida. E para que esse coração puro nos acompanhe ou te acompanhe até o final da sua vida.
principalmente para que Jesus seja glorificado. Tá bom? Eu quero orar com você e quero dizer que você é muito importante para Deus. Senhor, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, que o Senhor nos coloque a pureza no coração, apesar de adultos, e que essas crianças possam serem revigoradas com a Tua palavra, com a Tua presença na vida delas. Obrigado por esse tempo, Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre elas. Amém. Falou, gente. Nos vemos em breve. Espero eu, né? Um abraço. Tchau, tchau. Então, hoje eu vou contar para vocês uma outra historinha de Jesus, que é muito legal, e essa é muito especial. Quando Jesus veio, que ele estava aqui com a gente no mundo e tal, as pessoas gostavam muito de ouvir ele. E aonde ele estava, sempre tinha um monte de gente atrás para ouvir ele também, porque Jesus ele fazia muitos milagres, então as pessoas queriam que tinha algum problema iam até ele para ele curar elas, e ele curou muita gente, muita. Então, e sempre tinha um monte de gente atrás dele, uma multidão gigante. Aí um dia Jesus ele estava meio triste lá, e ele chamou os discípulos, que eram os amigos dele, e chamou eles para irem para um lugar que ele queria ficar sozinho. E eles foram, só que quando eles chegaram no lugar, já tinha um monte de gente esperando Jesus lá, que eles queriam ouvir Jesus. E o mais legal é que Jesus, mesmo cansado, mesmo triste, porque tinha morrido um amigo dele, João Batista, ele estava triste por isso, mesmo assim ele atendia as pessoas. E ele ficou falando e as pessoas ficaram lá o dia inteiro ouvindo ele falar. E aí, os discípulos, os amigos de Jesus, vieram para ele e falaram: Jesus, esse pessoal aqui já está com muita fome, já está muito tarde, eles passaram o dia todo aqui, ninguém comeu nada, e eles já estão com fome, então o senhor pegue e manda essas pessoas irem embora para suas casas, né, para fim de que eles comam lá. Aí Jesus, né, falou para eles: não, a gente mesmo pode dar comida para eles. Aí eles falaram: tá, Jesus, o senhor tá de brincadeira, né, só pode. Como que a gente vai dar comida para um bando de gente desse, para essa multidão? Tinham 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, é muita gente. Aí, Jesus falou: não, a gente consegue. Eles falaram: Jesus, não dá. Mesmo que a gente tivesse dinheiro para comprar comida, não tem onde comprar comida para tanta gente. Aí Jesus falou: mas ninguém tem comida aqui? E aparentemente ninguém tinha. Só que lá no meio apareceu um menininho. A mãe dele tinha feito um lanchinho para ele levar, porque ele ia passar o dia lá, ele também queria ouvir Jesus falar. E a mãe dele preparou um lanchinho para ele levar. Legal, né? Quando a mãe prepara um lanchinho pra gente levar quando a gente ia nos lugares, que a mãe prepara um lanche, é bem legal isso. E aí ele foi lá e falou: olha, eu tenho, tá aqui, ó. A minha mãe fez um lanchinho pra mim e eu tenho. E acho que os discípulos olharam e falaram: mas isso não é nada. Você sabe o que ele tinha, né? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Esse era o lanche que a mãe dele tinha feito pra ele. Aí ele deu para os discípulos. Jesus pegou aqueles pães, né, na verdade, e os peixinhos, e mandou as pessoas sentarem em grupos de 50 e 100. Então, você pensa quanta gente foi. Eles sentaram em grupinhos e Jesus orou e mandou os discípulos, amigos dele, distribuírem aquele pão e os peixinhos. E pasmem, todo mundo comeu até não aguentar mais, encheram a pança deles toda, comeram um montão. E mesmo assim, ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Então, Jesus ele fez um milagre da multiplicação. Ele multiplicou aquele pouquinho, que era tão pouquinho, que só dava, era o lanche de uma pessoa. E Jesus alimentou uma multidão com o lanche de uma pessoa só. Parece uma coisa impossível, né? Mas para Deus, nada é impossível quando a gente dá para Ele aquilo que a gente tem. Quando a gente não é egoísta de guardar tudo pra gente. Você já imaginou? Aquele menininho, ele podia ter dito assim: não, eu não vou dar meu lanche, não. A minha mãe fez pra mim. Se eu der esse lanche, o que eu vou comer? Eu vou ficar com fome? Não. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não quer dividir, porque acha que se a gente dividir o que a gente tem, a gente vai ficar sem. E ele deu aquele lanche dele, deu de boa vontade, deu de coração e tal.
E Jesus usou aquele lanche dele para alimentar uma multidão inteira. Então, e o que a gente tem feito? Às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente quer tudo pra gente, a gente não quer dividir o que a gente tem. E Jesus, ele ensina que a gente tem que dividir, a gente tem que dar aquilo que a gente tem. E quando a gente dá o que a gente tem, Jesus abençoa as pessoas, as que estão à nossa volta, abençoa a gente. Então, por exemplo, a gente tem brinquedo em casa que às vezes a gente não quer dividir, a gente nem brinca mais e não quer dar para ninguém. E tem um monte de gente que precisa à nossa volta. Às vezes a gente tem roupa, a gente tem comida e a gente pode dividir. Mesmo que a gente ache que é pouquinho, a gente pode ajudar as pessoas com aquele pouquinho que a gente tem. E antes de você dar alguma coisa para alguém, aquilo que você tem, ore para que Deus abençoe a vida daquela pessoa que vai receber aquilo que você está doando, aquilo que você está dando. E com certeza, Deus vai usar isso e vai abençoar através da tua vida, a vida de muitas outras pessoas. Tá bom? Beijo para vocês e feliz Dia das Crianças atrasado! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu quero falar para você hoje de uma história que eu acho muito legal. É a história da Miriam. A Miriam era a irmãzinha de Moisés e a Bíblia nos fala que Moisés nasceu lá no Egito, na época em que o faraó, o covarde do faraó daquela época, mandou matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. É isso mesmo. Tem cabimento um negócio desse? Ele falou assim, ó, nasceu o homem, joga no rio. Ele, na verdade, ele morria de medo de que esses meninos fossem ficando grandes, fossem ficando adultos e fortes, e daí eles pudessem fazer uma grande revolta contra o faraó. Por quê? Porque faraó escravizava o povo de Deus, escravizava esses meninos, os seus pais, sua família. Então, o faraó, muito sem vergonha, muito covardemente, mandou jogar os meninos que nascessem no rio. Moisés nasceu no meio dessa lei, mas a mãe dele conseguiu escondê-lo por algumas semanas, cuidar dele, provavelmente ajudado pela sua filha Miriam. Muito bem, mas chegou uma época que não dava mais para esconder Moisés. Então ela pegou, teceu um cestinho de uma plantinha que nascia na beira do rio. Essa plantinha que se chama junco, ela é fácil de você tecer várias coisas com ela. Até hoje as pessoas usam o junco para tecer. Muito bem, e a mãe do Moisés teceu um cestinho, colocou ele dentro, colocou piche em volta para não entrar água e botou o Moisés no rio, literalmente entregou para Deus. E o Moisés foi indo na beira do rio, mas a Miriam, sua irmãzinha, não desistiu dele também não. Ela foi lá e ficou acompanhando aquele cestinho, ficou ali olhando onde o cestinho ia, Miriam ia atrás ali, dava um jeitinho de acompanhar, até que o cestinho foi parar aonde? Aonde a princesa do Egito estava tomando banho. Isso mesmo, a princesa estava lá banhando, trarará, trarará, né? E daí ela viu um cestinho, mandou uma de suas empregadas ir até lá, pegar o cestinho, levar para ela. Quando ela viu que tinha dentro um menino hebreu lindo, ela falou, eu não vou deixar que esse menino morra, eu vou cuidar dele. E daí, Miriam, muito sabiamente, que já estava lá ouvindo tudo, ela se apresentou à rainha, falou, a rainha não, a princesa, e disse, princesa, princesa, eu tenho uma ideia, eu tenho uma mulher que eu conheço, que pode cuidar do seu novo filhinho. Ela tem leite, ela pode ser a ama de leite desse seu molequinho aí, pode cuidar dele. O que a senhora acha? A princesa achou aquela ideia maravilhosa. Falou assim, nossa menina, você é muito esperta, que ideia bacana. Eu vou aceitar sim, me apresente logo essa mulher. Eu inclusive vou pagar para ela cuidar desse menininho aqui que eu achei no rio. E assim, o Moisés foi criado pela própria mãe dele, com todas as regalias que vinham do palácio. E Deus usou a Miriam, aquela menininha esperta, que cuidava do seu irmãozinho, que ajudava a sua mãe, para salvar Moisés e todo o povo de Deus, para quem conhece a história depois, né? Veja como Miriam, ela era obediente, ela era inteligente e ela cuidava do seu irmãozinho.
E de quem que você pode cuidar? De quem que você gostaria de cuidar ajudando a sua mãe, o seu pai? Você é uma pessoa muito importante e pode ser muito importante dentro da sua casa também. Não sou só eu que estou falando isso. Na verdade, quem fala que criança é importante, sabe quem fala isso? Jesus. Tem até uma música que fala sobre isso, que criança é importante. A música é assim, ó. Criança é importante, pois Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus. Criança é importante, pois Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus. Você é importante e principalmente para Jesus. Um beijo. Você sabia que eu aprendi a tocar um pouquinho de violão quando eu era criança e eu tocava na igreja? Eu tocava flauta, eu participava do grupo de teatro, eu fiz muitas coisas legais quando eu era criança. E foi quando criança que eu tomei uma decisão de caminhar bem pertinho de Jesus. E estou até hoje. Então, quando criança, a gente pode tomar decisões que fazem diferença para o resto da nossa vida. E vocês viram quanta coisa legal que nós vimos nesse culto? Então, eu desejo que você aí, na sua casa, do seu jeito, entenda o que você pode fazer para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, que honre, que elogie e que faça diferença diante de Deus. Agora, nós vamos terminar cantando. Então, eu já vou me despedindo, porque eu não vou cantar. Eu vou deixar para o Supimpa. Ele vai cantar uma música com a gente e nós terminamos o nosso culto. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Vamos cantar, gente, de tudo aquilo que a gente gosta de fazer, mas lembrar que tem uma coisa muito mais especial do que todas elas, que é lembrar que Deus nos ama pra valer. Cantar, cantar, é pra lá de bom poder cantar e saber que Deus cuida de mim. Vou cantar até o fim. Cantar, louvar, é assim tão bom quanto brincar com o chocolate ou pão de mel, folha, tinta e pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda, é que Jesus me ama pra valer. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda, é que Jesus me ama pra valer. Cantar, cantar, é pra lá de bom poder cantar e saber que Deus cuida de mim. Vou cantar até o fim. Cantar, louvar, é assim tão bom quanto brincar com chocolate ou pão de mel, folha, tinta e pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda, é que Jesus me ama pra valer. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei de uma verdade linda, é que Jesus me ama pra valer. É que Jesus me ama pra valer. Pra acabar, é que Jesus me ama pra valer.